Olá, pessoal. Bom dia. Estamos começando nesta manhã nossa live. Novamente, o tempo que Deus preparou para estarmos juntos meditando nas coisas que dizem respeito à vida cristã, à vida espiritual. Hoje é um dia também muito interessante para aqueles que já são avós. Muito gostoso ser avô. É uma realização indizível. Então, nós queremos parabenizar todos os avós, que o Senhor possa estar renovando-os a cada dia para desfrutar ainda mais a companhia dos seus netos, a alegria que eles promovem, que eles proporcionam. Estamos também muito alegres porque temos tido uma boa receptividade daqueles que estão nos assistindo e queremos saudar com muita alegria a todos vocês. Já temos aqui bastante pessoas. Temos aqui no Face José Rebelo, lá dos Estados Unidos. Muito bom estar com você, Rebelo. Muita saudade de vocês. Que Deus esteja abençoando a vida de vocês, da sua família, da sua comunidade. Temos a Rose da Espanha novamente, a minha irmã. Temos a Elma, a Renata, Maria Amparo, Laerte, muita gente boa aqui. Deus abençoe cada um. Nós tenhamos um tempo bem aproveitável nesta manhã. Eu quero pedir desculpas quando, depois de algumas palavras, eu não falo mais sobre os que estão entrando. Agora mesmo entrou o Gino. Bom dia. E quando nós estamos já desenvolvendo a administração, fica um pouco complicado atender a algumas solicitações que me passam na hora aqui. E temos aqui o meu irmão José Carlos, certamente meus outros irmãos vão entrar também, minha irmã. Muito bom. O Tiago também está entrando, graças a Deus. Bom, gente, nesta manhã eu quero continuar falando sobre assuntos que dizem respeito à vida espiritual. A questão, quando falamos de vida espiritual, é importante nós dividirmos, separarmos o que é entendimento que se consegue pelo ato natural de imaginação, de pensar, de avaliar, de usar o intelecto. É necessário que se faça isso. Porém, as coisas espirituais, elas transcendem ou são mais profundas do que aquilo que o nosso intelecto consegue captar e armazenar. Então, as coisas espirituais começam por aqui, nós nelas pensamos, avaliamos, entendemos, mas devemos permitir que isso continue sendo por nós, de uma certa forma, mastigado, deglutido. Como diz lá em Josué 1:8, né? Não cesses de falar das palavras do livro desta lei, medita nelas dia e noite. Essa palavra meditar, no seu original, tem uma tradução, ou tem uma interpretação de ruminar, ficar meditando, pensando, extraindo tudo que se pode daquilo que está revelado, escrito. Quando nós fazemos isso, há uma interação do nossa alma, da nossa mente para o nosso espírito, e aquilo começa então a tomar conta, a entrar no nosso mais profundo ser. Então, essa é uma base que eu quero colocar para nós tratarmos desse assunto. O título é Quando Cristo é Senhor, nós também vencemos.
nós também somos senhores nele, com ele, através dele. O que quer esse título alcançar? Vamos então começar lembrando que a criação, o homem ao ser criado, foi criado à imagem e semelhança de Deus, como está escrito em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26 e 27, vocês já devem conhecer. Disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, temos aqui a manifestação desse propósito da criação. Deus fez o homem conforme a sua imagem, isto é, nós já temos uma imagem, mas o mais importante não é somente a imagem, é a semelhança. Fomos feitos semelhantes a ele, somos uma partícula dele. Isso é tremendo. Por isso, por ser o homem semelhança de Deus, imagem de Deus, ou igual, entre aspas, a Deus, Deus deu ao homem domínio sobre a terra. Ordenou que o homem exercesse autoridade sobre a vegetação, sobre os animais, sobre os peixes. Nós percebemos que Deus não incluiu nesse domínio o outro ser humano, isto é, você precisa dominar sobre a terra, sobre aquilo que a terra tem e produz, mas não sobre os seus semelhantes. Porque quem domina todos deveria dominar todos, é o Criador. Então, nós aqui vamos estabelecer alguns princípios, ou vamos analisar alguns princípios. O primeiro deles é que o homem, ao receber essa autoridade, ele tinha ao seu dispor todas as suas necessidades supridas. E agora Deus diz para o homem: você pode usufruir de tudo que você tem aqui, só não faça as coisas independente de mim. Comer da árvore do conhecimento do bem e do mal é um simbolismo do livre-arbítrio. Você tem livre-arbítrio, você pode escolher o que você quer, mas se você fizer isso, provavelmente isso vai te matar. Já falamos aqui, estou repetindo, porque precisamos desenvolver ainda este assunto, mais alguns detalhes, até que isso seja bem compreendido e estabelecido. Muito bem, então o homem olha para aquela situação, ele é instigado pelo inimigo a ser um Deus independente. O que quer dizer isso? Quem era o Senhor daquele lugar? A quem aquela terra e o lugar foram dados? Para Adão, para o homem. Então ele era o Deus da terra naquele momento. Mas o inimigo disse: se você fizer por tua conta, você vai definir as coisas por você. Você não precisa ser igual a esse Deus, você vai ser o seu próprio Deus. Espero que vocês estejam entendendo a minha linguagem. E isso fez com que o homem perdesse a alegria e a comunhão com o Criador. E ele então percebeu que perdeu o contato, porque agora Deus está chegando no jardim logo depois da queda e procura o homem, e o homem está escondido atrás de uma figueira junto com a sua esposa. Deus pergunta: Adão, onde você está? Se você lembrar do texto, ele não responde esta pergunta. Ele não diz: eu estou aqui atrás da figueira. Ele disse: eu ouvi a tua voz e vi medo
e me escondi. Então, ele não respondeu a pergunta de Deus, onde você está? Ele disse, como eu estou? Eu estou aqui tremendo de medo, porque eu ouvi a sua voz, a sua chegada, a sua aproximação. Esse é o grande problema quando nós então percebemos que o espírito do homem, ao ver Deus, a se comunicar com Deus, permanecia integramente vivo, dominando sobre si mesmo, recebendo então desta comunhão uma continuidade da sua condição como governador do mundo, como reino do mundo, rei do mundo. E agora ele entrega essa condição para o inimigo, porque foi seduzido para ser seu alto senhor, senhor de si mesmo. Tome cuidado quando você pensa dessa maneira. Ninguém tem nada a ver comigo, quem manda em mim sou eu. Se você faz isso baseado na sua própria capacidade, nas suas condições naturais, embora possa ser muito bem preparado, equipado, porém, essa capacidade natural não te viabiliza o contato e a comunhão com o Criador no nível que ele pretende ter com cada um. Deus é espírito, nós somos espírito. Então, o primeiro homem caiu, entregou o seu domínio, o domínio da terra. É importante entender isso. O salmista Davi, eu não sei se foi Davi, mas parece que sim, ele disse isso no Salmo 115. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. A terra foi dada aos filhos dos homens. Deus fez tudo e entregou isso para o homem. E o homem cometeu autotraição, traiu a si mesmo, entregou esse domínio para o inimigo. Então, quando nós falamos sobre a questão do pecado, esse é o grande ponto que muitas pessoas não entendem por falta de ensinamento ou de revelação. O maior pecado não é o que a gente pratica no sentido de ações pecaminosas. Eles não são bons, mas o verdadeiro pecado é o que me motiva a fazê-las, o que me incentiva a praticá-las. O que quer dizer isso? É que, por não dar valor àquilo que Deus me fez como projeto de vida para ser semelhantemente a Ele, dominador da terra, eu abro mão desse domínio e me entrego, me submeto ao sistema da própria terra. Então, nós precisamos discernir que o que nos atinge não é tanto o que nós fazemos, mas por que fazemos. Fazemos porque não entendemos o principal motivo da nossa existência. Deus nos quer reinando junto com Ele. Deus te quer vencedor, não sobre os outros, não sobre alguém, mas sobre aquilo que te seduz, sobre aquilo que te atrai e te escraviza. E isso é algo que se conquista no dia a dia, quando nós, entendendo esse processo, buscamos fortalecimento interior, buscamos mudar a nossa mentalidade, buscamos discernir o que é religiosidade do que é espiritualidade. E essa questão
tem abafado o agir do Espírito Santo. Quando pela religiosidade nós tentamos vencer aquilo que está nos vencendo. Isso não será possível. Somente andando pelo Espírito e vivendo no Espírito, nós podemos, então, começar a dominar-nos a nós mesmos, dizendo não para o nosso ego, para a nossa carne, dizendo não para as provocações, dizendo não para as tentações, que a Bíblia diz que Deus não tenta ninguém, nós somos tentados pela própria cobiça que está em nós. Então, quando nascemos, crescemos debaixo de um sistema que oferece constantemente impulsos de autossatisfação contínua, impulsos de endeusamento interior. Eu quero ser importante, amado, reconhecido, aceito. Natural isso, porém, quando eu faço isso brigando com os outros, revoltado com as condições em que eu estou enfrentando, eu não estou entendendo que existe um caminho para esta vitória que Deus preparou em Cristo. Nós podemos vencer isso, mas através da ação do Espírito Santo. Deixe-me ampliar um pouco esse entendimento, porque entendendo, nós vamos conseguir avançar na caminhada. Nós temos um exemplo na vida de Esaú. Esaú, irmão de Jacó, ele era o primogênito, eles eram gêmeos, mas como foi o primeiro a nascer, ele tinha o direito da bênção da primogenitura. Um dia, voltando da sua casa, sem nada conseguir, com muita fome, pede para que Jacó lhe dê um guisado de lentilhas, estava lá cheiroso, muito gostoso, e ele pediu, e Jacó sorrateiramente, ou não sorrateiramente, mas explicitamente, fez um negócios com Esaú, disse, você me vende o direito de primogenitura e eu te dou o que você quer. Eu acho que tem alguma coisa a ver lá com Adão no jardim, não acha? E aí Esaú disse, para que me serve isso? Eu estou com fome agora. E quis dizer, eu não me importo com esta bênção e propositura de dominar, de ser abençoado, de ser pleno na bênção do meu Pai. E abro mão disso. Diz ali o texto, Hebreus capítulo 12, o seguinte, tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brotando os perturbe e por ela muitos se contaminem. Ninguém seja devasso ou profano como Esaú, por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Que bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscasse. Na verdade, Esaú não conseguiu se arrepender do que ele tinha feito e decidido. Ele se arrependeu de perder a bênção, mas não do que tinha assumido e feito. Eu quero dizer algo aqui, queridos. Nós precisamos nos arrepender muito mais do que nós somos do que daquilo que fazemos. Vou explicar melhor. Quando eu abro mão da minha condição de domínio sobre mim mesmo, eu deixo de viver o Espírito e me submeto às minhas próprias paixões. E deixo de ser
quem eu sou. Eu me desfiguro no meu interior. Perco a autoridade, porque estou me vendendo, me submetendo a algo que me seduz. Deus não quer isso de ninguém. Nós precisamos, então, nos arrepender de abrir mão dessa posição de autoridade que nos foi dada em Cristo. Se você entende meu linguajar, quando nós recebemos a Cristo, o Espírito Santo nos habita e começa a nos dirigir, nos direcionar a uma outra condição. Em primeiro lugar, nós recebemos paz. Uma paz que agora não é momentânea, não vem de vez em quando, ela habita em nós. E quando nós, então, erramos e desviamos-nos desse contato, dessa comunhão constante com aquele que em nós habita, nós sentimos falta dessa paz. E o problema é que a paz está dentro de nós, nós a estamos procurando fora. Antigamente havia momentos de paz antes da vinda de Cristo, mas Jesus veio e disse: eu deixo-vos a minha paz. A paz que eu estou deixando não é igual à do sistema. Não tem de bom ânimo, vai ter paz aí dentro de você. Essa paz é resultado da nossa comunhão constante. É resultado da nossa interação com o Espírito Santo e a palavra. Isso vai nos fortalecendo, vai nos renovando. E aí nós vamos perceber, quando erramos, essa situação. Isso vai nos ajudar a voltar, a buscar, a nos arrependermos. Agora, quando nós ficamos arrependidos dos nossos atos, a probabilidade é que nós vamos repeti-los, porque não entendemos a nossa posição. É isso que eu quero alcançar nesta live. E todos que estão aqui nos assistindo, irão nos assistir, entendam isso. E a posição do nosso íntimo que vai fazer a diferença no resultado das nossas atitudes, dos nossos relacionamentos. Quando eu olho, então, para as pessoas com quem Deus me coloca no convívio, eu vou entender que qualquer atitude que elas façam e me possam atingir, não são atitudes porque elas são explicitamente más, mas porque elas estão debaixo de um domínio equivocado. Elas estão achando que estão por cima, mas estão por baixo. Se eu não entender isso, eu vou ficar igual a eles. Preciso, então, tomar uma posição e olhar como Jesus olha para nós, nos ama, entendendo que as nossas falhas, nossas fragilidades são consequência da nossa falta de vigilância, nossa falta de percepção até de que esta situação é uma oferta constante, uma da árvore que te faz escolher por você mesmo. Coma, faça o que você gosta, faça o que você tem vontade. Não é que você não possa ter essa vontade. Comer é muito gostoso, depende do que você faz, mas se você se entrega aquilo sem controle, então aquilo te domina. Estou usando apenas um exemplo. Então nós precisamos reinar. Deus te fez para vencer. Jesus venceu. E olha só,
Romanos 8 diz exatamente isso. Eu vou repetir através de um texto que eu já li para vocês. Que se viverdes segundo a carne, morrereis. Viver pela vontade da carne, eu só no nível carnal, natural, significa morte, separação. Mas se pelo Espírito, aqui o Espírito é o Espírito Santo, mortificardes as obras do corpo, vivereis. Esse é o nosso ponto. Vencer, mortificar. Isso quer dizer não permitir que os impulsos naturais e carnais me desviem da minha condição de rei junto com Jesus. Paulo disse que nós fomos por Cristo ressuscitados e colocados, assentados nos lugares celestiais junto dele, isto é, reinando com ele. Então somos reis e sacerdotes nele, vivendo pelo interior e não pelo exterior, vencendo todo o exterior com uma firme convicção interior de quem nós somos e daquilo que vamos alcançar nesta caminhada vivendo pelo Espírito. Muita gente acha que vencer o sistema do mundo, quando Jesus disse eu venci o mundo, ele está dizendo do sistema, não de uma condição política. Deus me quer dominando a terra. Preste atenção agora no que eu vou te dizer. Eu e você fomos feitos do pó da terra. Deus deseja que eu reine sobre essa terra da qual eu fui feito. Muita gente acha que Deus quer dominar o planeta, quer ser senhor do planeta. Eu vou te dizer, ele já é, porque Deus é dono de todas as coisas. Ele quer ser nosso dono, nosso Senhor, mas ele não vai impor isso. Ele está ganhando e conquistando o nosso coração com o seu amor e a sua palavra. É nessa caminhada pela palavra e pelo Espírito que nós vamos dominar esta terra até que Jesus seja Senhor de tudo. Quando Jesus disse para os seus discípulos, o príncipe deste mundo se aproxima e ele não tem nada em mim. É exatamente isso que Jesus estava dizendo. Não há nada aqui que pertence a ele. Tudo aqui está debaixo do domínio do Espírito Santo. Jesus disse, então, se eu venci, vocês podem vencer. O caminho é esse. A vitória é essa. Essa é a vitória que vence o mundo. A vossa fé. Viver em fé, viver pelo Espírito. Viver pelo sobrenatural dentro de nós, não fora. Deus já deu uma medida de fé a cada um e ela precisa ser trabalhada, crescendo dentro de nós à medida em que a usamos, e isso vai nos capacitar a vencer estas condições que nós estamos abordando. E eu quero terminar falando sobre dois textos que eu preparei aqui. Em Romanos 5 ainda, Paulo disse o seguinte, que se pela ofensa de um só homem a morte reinou por ele, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Não espere reinar lá na frente, lá no céu. Lá no céu já tem rei, não precisa de nenhum rei mais. Nós precisamos reinar aqui, reinar agora. Começar reinando sobre nós.
E o outro texto tem uma chave, uma revelação que nós precisamos assimilar. Em Hebreus, o escritor diz o seguinte no capítulo 10: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário e no sangue de Jesus. O santuário que ele está falando é o Santo dos Santos, é o encontro com o Senhor, que antes estava lá, mas agora está aqui. Então, tendo ousadia para entrar no santuário, para ter um encontro face a face, ele diz, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. O véu que rasgou-se lá no templo tinha um significado. Ele separava o espírito da alma e do corpo. O santuário ou templo tinham então um simbolismo da realidade. O lugar, o átrio era a entrada, depois tinha o lugar santo, onde havia a oferta daquilo que foi sacrificado no átrio. Depois, somente o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos. Quando Jesus entrega o seu Espírito na cruz, o véu se abre. Ele não se abre de baixo para cima, ele se abre de cima para baixo. Isso quer dizer que foi aberto o caminho para um encontro, para voltarmos ao lugar onde Deus nos quer, onde Adão tinha perdido. E podermos, então, neste encontro, vencer e quebrar tudo que nos impedia de viver na alegria e na paz. Então, o caminho para vencer isso é rasgar a carne, este véu. Não é uma questão de bater na sua carne, mas de entender que ela não pode continuar sendo dona do nosso ser. Precisamos submetê-la. Eu espero que você tenha assimilado essas palavras que eu estou transmitindo hoje. São processos que pouca gente se interessa, porque, infelizmente, a mentalidade religiosa leva a uma grande multidão a buscar resultados somente naturais. Não estou falando isso com desdém, mas é uma tristeza perceber que o verdadeiro evangelho ainda está oculto para muita gente. Mas precisamos continuar, precisamos insistir, precisamos continuar buscando, em primeiro lugar, o reino. E aí as demais coisas serão acrescentadas. Quero, então, agradecer a sua audiência, abraçar a todos que estão conosco aqui, meu irmão Abraão, Viviane, temos muita gente aqui, a Miriam, minha nora, muito Birmani, muito bom. Agora eu posso rever aqui a Mirtes, a Solange, muito bom. Temos mais gente aqui, vamos. Ok. Gente, muito bom estar com vocês. Espero que nós sejamos edificados. Continuem meditando nisso. Quero pedir novamente para aqueles que sentirem desejo de contribuir no meu ministério. Eu estou vivendo somente dele agora. Então, se Deus tocar o teu coração, por favor, não hesite em me procurar no particular. Eu te passarei os dados. E eu estou orando para que Deus abençoe ricamente. Alguns irmãos já fizeram isso. Eu louvo a Deus, porque Ele é bom e tem tocado algumas vidas, embora sejam ainda poucas, mas são maravilhosamente bênção para mim.
Deus te abençoe e multiplique as sementes que vocês têm semeado nesse ministério. Quero orar agora, terminando esta palavra. Senhor Jesus, nós somos gratos que o Senhor venceu. E a sua vitória nós vencemos. Que o Senhor mandou outro Consolador, o Espírito Santo, para habitar em nós, para nos fazer vitoriosos sobre o sistema, sobre todas as coisas que estavam nos dominando, nos escravizando. Hoje nós podemos ser livres, reinar sobre nós mesmos, entregar todo o nosso ser, entregar nossa vida como oferta suave, como sacrifício de louvor, como vasos e instrumentos teus, para que através da nossa vida e do nosso reinado sobre nós mesmos, outros possam aprender a reinar, a vencer e a viver nessa graça, nessa gloriosa graça derramada sobre todos. Obrigado, meu Pai, pelos que estão conosco, aqueles que irão ouvir e ver esta live mais para frente. Que todos sejam tocados pela tua mão de uma maneira poderosa. Recebam o poder do teu Espírito para vencerem sempre. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Temos a Tatiana lá da Espanha também, junto com a Rose. Muito bom estar com você, Tati. Deus te abençoe. Um abraço para a família toda. Gente, muito bom. Deus te abençoe. Na próxima semana estaremos juntos. Graça de Deus. Até lá.